Fala galera, hoje a gente vai estar falando de um tema aí um pouco novo, né? Um pouco polêmico também, tá certo? Se você gostar desse vídeo aí, já peço que deixa um like aí, curta o nosso canal. Se quiser ajudar o nosso canal também a melhorar aí, tô deixando o meu Pix, tá certo? Qualquer valor será bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre essa nova variante aí que tem sido falada em todos os telejornais e tudo mais, né? Eu vou tentar evitar falar nomes aí para que o meu vídeo não seja derrubado pelo algoritmo do YouTube, tá certo? Então, mas vocês já sabem o que a gente está falando, tá bom, pessoal? Então, assim, primeiramente eu tô querendo, não quero deixar aqui, eu quero deixar claro já que eu não sou contra nada, tá certo? Eu só quero expor algumas coisas que eu acho, eu só quero mostrar como funcionam a fisiopatologia do vírus em si, como que funciona uma vacina, para que vocês entendam de uma forma um pouco mais clara aí e tirem suas próprias conclusões de algo que possa estar acontecendo aí. Tá legal, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, entender basicamente como que está conformado o vírus, tá certo? E em cima do vírus a gente trabalhar a vacina, tá legal, pessoal? Então, só para que vocês tenham uma ideia aí, eu não vou colocar, não vou falar o nome do vírus, mas todo mundo sabe aí, né? Que é o famoso aí que todo mundo já sabe, né? Beleza, pessoal? Então, o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai falar desse vírus aí, tá certo? É como esse vírus ele é conformado, tá certo? Então, quando a gente vai falar do vírus em si, a gente precisa mais ou menos ter uma noção de como ele vai ser formado. Então, eu vou tentar mais ou menos exemplificar esse vírus aí para que vocês entendam e depois disso a gente vai entender como funcionaria uma vacina dessas que a gente tem hoje no mercado aí. Uma das, né? Porque são várias que a gente tem no mercado aí. Lembrando que o vírus, pessoal, ele vai ser formado por várias proteínas, tá certo? Que vai dar o seu envoltório. Então, a gente tem a primeira coisa que a gente tem que conhecer aqui é essa pequena estrutura aqui que a gente vai chamar ela de envoltório, na verdade, tá certo? Que vai ser o envoltório do nosso vírus. Esse envoltório ele vai estar formado por proteínas, por lipídios, tá certo? Então, é uma capa fosfolipídica, fosfolípidos, tá certo? Que a gente é igual basicamente a membrana das nossas células, combinado? E aí, nesse envoltório aí, que é o que forma o famoso envelope que a gente está falando, a gente tem algumas proteínas, tá certo? Então, a gente tem uma proteína chamada de proteína M, a gente tem uma outra proteína que é própria do envoltório, conhecida como proteína E, tá certo? E a gente tem aquela proteína que é a principal de todas, que é a proteína S, tá certo? Que é a que a gente conseguiu descobrir que é a principal utilizada aí para poder entrar nas células, tá certo, pessoal? Então, é através delas que o vírus consegue entrar nas nossas células aí. Ah, Thiago, mas qualquer célula? Não, a gente vai ver qual célula que geralmente esse vírus ele acaba entrando, tá certo, pessoal? Além do mais, dentro desse envoltório que a gente está falando, a gente tem um outro carinha ali, ó, conhecido como capsídeo. Tá certo? Esse capsídeo ele é como se fosse uma proteção para o material genético do vírus. Tá legal? E o material genético do vírus que a gente precisa conhecer é um material genético que a gente vai chamar ele de RNA. Vou até colocar de outra letra aqui, de outra cor a letra, tá certo? Então, o material genético desse vírus aqui, ele é conhecido como ssRNA, tá certo? Ou RNA positivo, beleza, pessoal? E ele é o material genético que a gente está falando do vírus. E quando a gente fala do ssRNA, é um RNA que ele possui uma fita simples, tá certo? Fita simples. E aí, então, aqui já começa a fazer sentido muita coisa depois, a hora que a gente chegar um pouquinho mais para frente aí. Por quê? Uma coisa a gente tem que saber é que a fita simples, ela ativa, ela tem uma forma peculiar de ativar a nossa cascata imunológica, combinado? Então a gente vai ver que ela tem uma forma de um pouquinho diferente aí, se fosse uma fita dupla, tá certo, pessoal? Então,
Prestem atenção basicamente nesses detalhes que eu estou falando. De uma forma grotesca e geral, é isso que a gente tem que saber de estrutura viral aqui no caso, tá certo? Quando a gente fala de RNA, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o RNA ele significa ácido ribonucleico, tá certo? E o que seria esse ácido ribonucleico aí? Na verdade, é um emaranhado de nucleotídeos, tá certo? Que traduzem a informação do DNA, uma informação genética do DNA, tá certo? E aí, esse ácido ribonucleico que a gente está falando aqui, ele é formado basicamente por um fosfato, tá certo? Então, ele é um fosfato. Ele é formado por um açúcar, tá certo? E uma base nitrogenada, tá certo? E uma base nitrogenada. E dentro dessas bases aqui, quem que a gente tem? A gente tem a adenina, a gente tem o uracil, a gente tem a citosina e a gente tem a guanina, tá certo, pessoal? Então, essas são basicamente as bases nitrogenadas que a gente tem do nosso RNA viral. E é importante a gente entender isso daqui e dar atenção principalmente para esse carinha aqui, ó, pro uracil, tá bom? Pro. Por quê? A gente vai ver que o uracil, ele tem, na hora que a gente falar da vacina, ele tem um papel importante aí. Beleza? Então, basicamente aí, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês aí, tá certo? Então, só para que vocês entendam mais ou menos, para que o vírus ele consiga se replicar, lembrando que ele é uma pequena partícula, ele não tem muita capacidade de viver fora, assim, no meio ambiente ou no ar por muito tempo, por longos períodos, tá bom? Então ele precisa de uma célula para ele conseguir se replicar, tá certo? E as células humanas, a gente tem algumas células dentro do nosso corpo que têm a capacidade de permitir a replicação desse vírus aí. E as células que a gente vai ver, pessoal, que tem essa capacidade de permitir a replicação desse vírus aí, é basicamente o seguinte, ó. São algumas células que elas precisam ter um receptor, tá certo? Um receptorzinho conhecido como ACE2 ou ECA2, certo? O ECA2. Por quê? Lembra que o nosso vírusinho lá ele tem aquela pequena proteína S, tá certo? Então ele tem a proteína S que se une a o receptor ACE2. Quando ele se une a esse receptor ECA2 aí, ele promove um monte de alterações bioquímicas ali na membrana, aparece um novo receptorzinho, um co-receptor aqui, que é o TRM, eu não lembro exatamente, é o TRM, alguma coisa, que ajuda a permitir com que o vírus consiga depositar o seu material genético dentro da nossa célula, tá certo? E aí o material genético dentro da nossa célula, ele se transforma em RNA mensageiro, tá certo? Ele vai ser convertido em mRNA. O que é o mensageiro, pessoal? Pensa que é uma mensagem que eu preciso dar para a minha célula para que ela consiga replicar proteínas parecidas com a do vírus, tá certo? Então, esse RNA mensageiro, ele vai lá no ribossomo, tá certo? E fala, ribossomo, é o seguinte, ó, eu preciso que você produza esse carinha aqui, ó. Aqui está a cópia dele e eu quero que você faça cópias iguais. E aí o ribossomo começa a produzir as proteínas, tá certo? Ele começa a produzir várias proteínas, que são as proteínas que formam o vírus, tá certo? E aí, depois esse vírus ele é encapsulado novamente e ele sai novamente daquela célula para circulação, para vários outros lugares, tá certo? E aí, vários vírusinhos são lançados. E quando a gente fala que vários vírus estão replicando, a gente fala que aumenta a carga viral, tá certo? Quanto maior a carga viral, pior é a infecção que a gente está falando aí. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, muito simples assim, uma forma muito simples de entender o que eu estou falando aqui. Eu não quero entrar fundo, não quero cair numa parte pesada, explicar muito a fundo, porque senão acaba confundindo a cabeça de vocês. Onde eu quero chegar aqui? Que ponto que eu quero chegar? Como que o nosso corpo se defende disso daí? Então a gente tem que entender que quando a gente fala de imunologia, de sistema imunológico, a gente tem duas etapas do nosso sistema imunológico, tá certo? Então a gente tem a nossa imunidade
inata, que é, pessoal, aquela imunidade que a gente nasce com ela. É a nossa primeira, são as primeiras barreiras de defesa. E eu gostaria de dar destaque a uma célula especial dessa imunidade inata, conhecida como célula NK, ou do inglês aqui, né, Natural Killer. Ela se compara a um linfocito TCD8, tá bom? Então a gente vai ver que ela tem a capacidade de destruir células infectadas, igual o linfocito TCD8. Beleza, pessoal? E aí a gente tem a nossa imunidade adquirida. Beleza? Olha só que legal. E quando a gente fala de imunidade adquirida, a gente divide ela em resposta celular e resposta humoral. Quando a gente fala de resposta celular, nós estamos falando de linfocitos. E quando a gente fala de resposta humoral, nós estamos falando de anticorpos. E os principais que a gente está falando aqui dessa doença é o IgM, que é o que representa uma infecção ativa, um momento agudo, e o IgG, tá bom? Que já representa a resposta ali de memória, aquela que nem a gente fala, a famosa memória, celular memória, que é o que todo mundo quer, né? Que é o que a gente busca alcançar aí, que são essas células de memória, certo? Lembrando que os linfocitos também podem produzir linfocitos de memória, não só anticorpos podem ser anticorpos de memória, os linfocitos também podem ser, tá bom? Então, só para que vocês entendam basicamente aí, de uma forma bem simples, quando um micro-organismo estranho ao meu corpo, ele entra no meu corpo, o que vai acontecer? Várias células da minha resposta imune inata, tá certo? Células dendríticas, monócitos, macrófagos e muitas outras ali, vão reconhecer esse cara aqui, tá certo? Vão reconhecer, vão englobar, vão destruir esse cara, tá certo? E vão liberar um monte de pedacinho desses caras aqui, tá certo? E aí, o que essas células vão fazer? Elas vão fazer o seguinte, elas vão apresentar esses pedacinhos, que a gente vai dar o nome de antígenos, tá certo? Então elas vão lá, principalmente nos nossos nódulos linfáticos, elas vão encontrar um pequeno linfocito conhecido como TCD4, que é o helper, ou ajudante, tá certo? E elas vão apresentar esses antígenos para o TCD4. Olha só que legal. E aí, quando eu apresento esses antígenos, fala assim para o TCD4, ó, TCD4, isso daqui não é do nosso corpo, então a gente tem que eliminar isso daqui do corpo, tá bom? Então eu preciso que você me dê uma ajuda para eliminar todo mundo aí do nosso corpo. Todos esses caras que vocês encontrarem, vocês precisam eliminar. Então o que o TCD4 ele vai fazer? Ele vai começar a secretar algumas interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, algumas interleucinas aí, tá bom? E vai estimular. Aí, no caso, ele começa a estimular os linfocitos T CD8, que são conhecidos como citotóxicos, ou seja, eles destroem células infectadas. E ao mesmo tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai lá e vai estimular o linfocito B, tá certo? O linfocito B, então, ele se converte a plasmócito e depois o plasmócito começa a converter-se em anticorpos, ou mais conhecido como imunoglobulinas, né? Imunoglobulina do tipo M e imunoglobulina do tipo G, específicas para aqueles antígenos, específicas para as proteínas daquele vírus ali, tá bom? Então, basicamente é assim. Ah, Thiago, e como que o TCD8 destrói a célula? Uma célula infectada, pessoal, quando ela foi infectada e ela está promovendo a replicação viral, ela expressa na membrana dela um pequeno receptor, que esse receptor ele atrai o TCD8. Então o TCD8 ele está andando ali de bobeira, aí ele olha e fala, opa, tem um receptor aqui que eu não gostei dele. Vou lá, me uno a ele, libero um monte de enzimas proteolíticas, tá bom? Eu destruo a membrana dessa minha célula, destruindo a membrana da minha célula, eu tenho lise celular, destrói a célula e impede a replicação viral. Basicamente, de uma forma bem simplificada, só para que vocês entendam, é assim que funciona essa questão da resposta inata,
da resposta adquirida, né, da imunidade inata, da imunidade adquirida, que essa é a primária e a secundária, a gente pode falar, cada um fala de um jeito. Só que tem um detalhe interessante. O vírus que possui como material genético o RNA de fita simples, pessoal, ele tem uma forma peculiar, além desse tipo de resposta que a gente desenvolve, a gente também tem uma forma peculiar de desenvolver uma resposta imunológica aí, tá bom? O que acontece? Quando esse vírus ele entra na célula, tá certo? Quando o vírus ele vai lá, ele entra na célula, quer dizer, não é que o vírus ele libera o seu material genético dentro da célula. Dentro da célula a gente tem alguns endossomos, tá certo? E esses endossomos eles possuem alguns receptores. Combinado, pessoal? Esses receptores eles são conhecidos como Toll-like receptors. Ou a gente vai facilitar, né? TLR. Tá bom, pessoal? E a gente tem dois específicos que servem para RNA fita simples, que é o Toll-like receptor 7 e 8. Tá certo? Olha só que bacana. Então, quando o vírus deposita o seu material genético, além daquela resposta que a gente já falou, da inata e da adquirida, além dessas duas respostas, o nosso corpo ainda ele tem essa outra capacidade. Quando o material genético do vírus entra dentro da nossa célula, o RNA de fita simples ele se une a esse Toll-like receptor do tipo 7 e 8, lembrando que ele é específico para RNA fita simples. Quando eles se unem, pessoal, ele promove uma cascata de acontecimentos que vai desencadear outras respostas para estimular o nosso sistema imunológico, tá certo? Então, quando ele é ativado, ele vai ter as alterações químicas, aí ele vai ativar uma via conhecida como NF-κB, ele vai estimular uma via conhecida como IRF3 e 7, ele vai estimular uma via conhecida como MID88, tá certo? Basicamente ele estimula essas vias aí, tá certo, pessoal? E aí lembrando, o NF-κB aqui, eu não lembro qual que é o significado exato disso aqui, mas basicamente aqui ele vai ser o responsável por secretar interleucina tipo 1, tipo 6, TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral alfa, tá certo? E a IRF3 e 7 aqui, ela é responsável por secretar interferons. Interferons alfas, interferons betas. E aqui que está o detalhe, tá bom? O interferon, ele é capaz de estimular quem? Ele estimula os nossos linfocitos T, CD8, que são aqueles citotóxicos que a gente acabou de falar. Tá certo, pessoal? Então, olha só que bacana. Eu pego, se por um acaso a minha resposta inata não conseguiu pegar o bicho, tá certo? E ele conseguiu entrar na minha célula, a minha célula de uma outra forma, através do Toll-like receptor e através dessas cascatas de acontecimentos, conseguem estimular de uma outra forma a minha resposta imunológica. Beleza? E aí assim a gente tenta combater esse vírus que está rodando no nosso corpo aí. Beleza? Então, de uma forma simples, básica, não aprofundando aqui, tá bom? A gente consegue mais ou menos aí entender como acontece o nosso sistema imunológico tentando impedir a replicação viral. Agora vamos entender basicamente como funciona a vacina, tá certo? Vamos entender como funciona a vacina. E eu escolhi uma delas, que é principalmente a mais conhecida de todas aí, né? Eu vou colocar o nome dela aqui. Dizem ser a mais eficaz de todas aí, né? Apesar que ela não é a única desse tipo que a gente está falando, que é uma vacina que a gente fala que ela expressa o mRNA viral, tá bom? Lembra que a gente falou aqui que era o mRNA? Que ele era o mensageiro? Então pensa o seguinte, o vírus, ele precisa entrar na célula.
se converter ao mensageiro, para depois ele mandar o estímulo para o ribossomo começar a produzir as proteínas. O que eu estou fazendo? Na vacina eu já estou injetando direto o mensageiro dentro do corpo da pessoa, tá certo? Então, é basicamente isso, eu já mando a mensagem direta, eu não preciso que ele entre na célula, seja convertido a mensageiro, para depois mandar estímulo. Não, eu já mando o mensageiro direto, tá legal? E aí, o que acontece aqui? Só que para que vocês tenham uma ideia, eu não consigo colocar só esse cara dentro de uma vacina, tá certo? Eu tenho que colocar outros caras aí. A gente coloca aí sacarose, cloreto de sódio, coloca cloreto de potássio, algumas vacinas aí a gente coloca alumínio. Por quê? Principalmente o alumínio que a gente está falando aqui, pessoal. Por quê? O que acontece? O que aconteceria se eu não tivesse esses caras aqui? Pensa o seguinte, o RNA, o mensageiro, tá certo? Esse mRNA, ele é muito fraquinho para o nosso corpo. Se a gente colocasse só ele dentro do nosso corpo, ele não ia virar nada. Meu sistema imunológico ia olhar para ele e falar, pô, o que é esse cara aí? Pô, ia dar um tapa nele e falar assim, ó, vaza daqui. Entendeu? E não ia nem dar moral. Então, o que acontece? Eu coloco esse monte de componentes junto. Para quê? Para que esses componentes gerem uma inflamação local no ponto da aplicação. Então, pensa que a gente está falando do deltoide, né, que é o principal ponto de aplicação ali. Então, aplicou aqui, pessoal, foi inoculado, tá certo? Por que a gente tem aquela dor terrível no braço que a gente não consegue nem levantar o braço? Por causa disso, colocam vários componentes que são capazes de gerar uma inflamação local. Por que eu faço isso? Porque, gerando uma inflamação, eu alerto o meu sistema imunológico. Eu falo, opa, alguma coisa está acontecendo ali. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo ali. Beleza? E aí, olha só que interessante. O sistema imunológico, as células da minha resposta imune inata vem, olha, opa, esse cara não é daqui. Vamos dar um fim nele. E aí começa a acontecer tudo aquilo que a gente falou, né? Vem as células ali, as dendríticas, pegam esse bichinho, começa a fagocitar ele, depois vai lá, apresenta para os linfócitos TCD4, que é a orquestra do nosso sistema imunológico, né? E aí começa toda aquela cascata imunológica. Beleza? Tá certo. Só que olha só o detalhe. O RNA mensageiro, por si só, eu já disse a vocês que ele é muito fraco. Ele seria destruído muito fácil, muito fácil, muito fácil, e ele não conseguiria nem chegar nas nossas células, tá certo? Ele não conseguiria chegar nas nossas células. Então, para que ele consiga chegar na nossa célula, ele entrar na nossa célula, para que ele consiga produzir o que a gente espera, tá certo? O que fizeram aí? A gente falou, pô, eles pensaram lá, assim, pô, a gente precisa colocar algum envoltório em volta desse RNA aí, tá certo? Que impeça dele ser destruído, tá bom, pessoal? Então foi onde eles colocaram o tal do PEG, tá bom? O polietileno glicol aí, tá certo? Esse polietileno glicol, na verdade, ele é uma capa lipídica. Combinado, pessoal? Ele é uma capa lipídica e o principal que vocês vão encontrar, se vocês quiserem até olhar, é o ACL0159, tá bom? Então, o que seria? É uma capa de gordura, tá certo? Que envolve o RNA mensageiro. Olha só que legal. E isso faz com que fique mais difícil do RNA ser destruído pelo meu sistema imunológico. Então, ele consegue andar livremente por aí sem ser destruído facilmente. Tá legal? Tá legal? Então, olha só que bacana. E aí, o que os caras pensaram? Eles pensaram assim, bom, quem que é o principal responsável por gerar todo o problema aí nessa doença? É a proteína S, tá certo? Então, a gente vai pegar o pedacinho do RNA que produz a proteína S, tá certo? A gente vai pegar um pedacinho do RNA do vírus, responsável pela produção da proteína S, e é ele que a gente vai aplicar, que vai colocar dentro da vacina para aplicar. Tá certo? Então, esse mRNA que a gente está falando aqui, pessoal, é o mRNA responsável por promover a proteína S. Tá legal?
E beleza, então. Acho que até aqui vocês devem ter me acompanhado, então, né? Então, tipo, ó, eu peguei um pedacinho do mRNA do vírus, um pedacinho do RNA do vírus, tá certo? Converti ele em RNA mensageiro, a parte específica que produz a proteína S, coloquei uma capinha de gordura em volta dela, coloquei os outros caras ali responsáveis por causar uma inflamação local, para chamar o sistema imunológico, para alertar o sistema imunológico, e assim a gente forma a vacina. Aplica a vacina e aí acontece tudo. O que acontece aqui, pessoal? Essa pequena envoltório de gordura que a gente falou aqui, né, que é formado pela PEG, com o RNA viral dentro dela, quando encontra uma célula comum do nosso corpo, encontra uma célula qualquer do nosso corpo, que é formado por lipídios também. Então, ó, lipídio tem atração por lipídio. Então, facilmente eles vão se unir. Eles vão se unir facilmente. Um se une ao outro facilmente e facilmente eu consigo jogar para dentro da minha célula esse material genético que estava envolvido por essa capinha de lipídio, tá certo? E aí, como eu já estou falando que é um RNA mensageiro, ele já vai direto no meu ribossomo, tá certo? Já fala, ribossomo, produz aí a proteína S, tá certo? E aí ele produz a proteína S, e olha só que legal. A proteína S, ela se expressa na membrana dessa célula, tá certo? Ela se expressa na membrana dessa célula. E aí o que acontece, pessoal? As células do meu sistema imunológico vêm e reconhecem essa célula como algo estranho ao meu corpo, tá certo? Os linfócitos vêm ali e falam, pô, isso daqui não tem nada, isso daqui não é do nosso corpo, não. Então vamos destruir isso daí, tá certo? Então vem o TCD4, vem o TCD8, se une a esse cara, fala, pô, tá errado isso daqui. E aí começa todo o sistema de produção de anticorpos do tipo IgM, do tipo IgG, e é assim que a gente acaba gerando uma imunidade, tá certo? Então é assim que funciona essa vacina de RNA mensageiro que a gente está falando, de uma forma simplificada. Combinado? Só que aí vem um pequeno detalhe, um pequeno problema que eles enfrentaram quando eles estavam inventando essa vacina aí. Lembra que eu falei que o RNA mensageiro, o RNA de fita simples, quando ele entra na nossa célula, ele entra em contato com uns receptores conhecidos como Toll-like receptor 7 e o Toll-like receptor 8, que estimula outra via da nossa resposta imunológica. Eles falaram, poxa, se ele entrar na célula, é só um RNA mensageiro, vai ser destruído e a gente não vai conseguir o efeito que a gente queria, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa dar um jeito de desligar esse sistema aí acessório. A gente precisa inventar algo que iniba o Toll-like receptor 7 e 8. E aí, eles conseguiram descobrir que mudando a sequência genética do RNA, tá certo? Colocando alguns carinhas aí, no caso aí, que a gente pode falar principalmente aí que a gente pode ter o M5C, o pseudo uradil, por isso que eu falei para vocês marcarem lá o uradil, tá certo? Então, o que eles fizeram? Aí também tem o M6A. Eles conseguiram pegar esses caras aqui e colocarem eles no sequenciamento genético do RNA. Então, eles alteraram a sequência genética do RNA. Para quê? Quando esse cara chega na minha célula, tá certo? Esse RNA alterado aí, que é o mRNA mensageiro que a gente falou da vacina, que foi alterado com esses carinhas aqui, ó, quando ele chega na minha célula, a minha célula não consegue identificar ou diferenciar ele de um RNA próprio do corpo ou um RNA estranho. Então ele acaba não destruindo, ele acaba não ativando os Toll-like receptors, tá certo? Ele não ativa o Toll-like receptor, então eu não tenho aquela segunda via de ativação da minha cascata imunológica. Então, olha só que loucura, onde vai o pensamento dos caras para conseguir fazer isso daí. Beleza? Então, basicamente é isso daí. E aí eu queria dar uma atenção especial principalmente para esse cara aqui, ó.
o M5C, tá bom? Que ele consegue enganar e bloquear, no caso aí, o nosso sistema imunológico, ele consegue enganar o Toll-like receptor I8, tá certo, pessoal? Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, ó, alguns estudos que foram feitos só para mostrar para vocês aí, né, que realmente existem esses caras, que eu não estou inventando nada disso daqui, tá bom? Quando eles começaram a produzir vacinas de RNA mensageiro, eles precisavam dar um jeito de inibir essa via aí. Caso vocês queiram entrar no artigo aqui, ó, eu coloquei um QR Code que já joga direto para o site e direto para o artigo ali, tá bom? Aí vocês podem dar uma olhada no artigo ali e vocês vão entender um pouco melhor sobre esse N5C que eu falei para vocês, ou da pseudoradil, ou da N6A, tá bom? Aqui tem outro estudo, ó, quer ver, só para que vocês saibam, ó. Tem outro estudo aqui, ó, também, só que aqui a gente fala, Tiago, mas você está falando de influenza, tá bom? Mas era quando eles estavam tentando fazer vacinas do tipo mRNA para o vírus da influenza, tá bom? Aqui está também o QR Code ao lado, né? Se vocês quiserem entrar lá e dar uma olhada. Tá, Tiago, mas do Covid eu não vi nada. Então, aqui tem um outro estudo que eu trouxe que fala exatamente dessa doença que a gente está vivendo hoje em dia, tá bom? Caso vocês queiram entender melhor, só jogar o celularzinho aí, mirar no QR Code, tá certo? Que já vai direto para o artigo aí e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Tá certo, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, como funciona uma vacina. Tá certo? Então, para que a gente entenda o funcionamento da vacina, a gente precisa entender um pouquinho do vírus, como ele ativa o sistema imunológico, para a gente entender um pouquinho da vacina. Depois eu vou falar das outras, tá bom? Eu vou falar do vírus morto, tá certo? Que é outro tipo de vacina, porque na verdade é que essa que a gente está falando aqui, ela, se for olhar bem o conceito dela, não daria para a gente classificá-la como uma vacina, assim como um imunizante ou uma terapia gênica, algo assim. Não sei como que a gente poderia classificar, apesar que eles mudaram a classificação de vacina para que ela entrasse no rol de vacinas também. Tá legal? Agora, onde eu quero chegar aqui? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. Depois de 2 anos com esse vírus aí, né? A gente descobriu que o principal fator que é agressivo ao nosso corpo, quando esse vírus entra no nosso corpo, é a proteína S. Tá certo? É ela que produz inflamação. É ela que destrói o endotélio dos vasos, promovendo coagulação. É ela que faz várias coisas na fisiopatologia que a gente está falando. Várias coisas. Tá certo, pessoal? Então, a lógica de você criar um imunizante que produza a proteína mais virulenta do vírus, a mais agressiva do vírus, ao meu ver, não é muito inteligente, mas tudo bem, beleza, tá certo, funcionou, a gente não pode negar que não funcionou, tanto que a gente vê os números aí, né, apesar de que quando a gente perde o nosso caso controle, quando todo mundo é obrigado a se vacinar, a gente perde o grupo de controle, então a gente não tem como afirmar muita coisa aí, a gente vai mais na base da observação, né. Então, o que acontece aqui, pessoal? Onde eu quero chegar com isso? Pensem comigo. Essa nova variante aí que estão falando, eu acho que a gente ainda tem que ter um pouco de receio com ela, apesar de médicos, eu ter lido já sobre os médicos africanos, né, terem relatado que ela apresenta sintomas leves, como febre, uma tosse, nem a perda do paladar e do olfato ela já não apresenta mais, mas eu ainda acho melhor a gente esperar um mesinho, pelo menos, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa nova variante aqui, que ela tem a capacidade de inibir os interferons. E a gente acabou de falar que os interferons, para serem produzidos, eles precisavam, a primeira coisa, o RNA entrar em contato com o Toll-like receptor 7 ou 8, estimular a nossa via IRF3 e 7, e a partir daí produzir os interferons, tá certo? Alfa e beta.
Tá certo, pessoal? E aí a gente viu que esses imunizantes aí que a gente estava falando, através daquele M5C, principalmente conseguia bloquear esse receptor. Essa que é a minha dúvida. Eu não estou aqui para afirmar, não sou, foi o que eu falei, não sou infectologista, sou médico recém-formado, eu gosto muito de imunologia, por isso que eu começo a fazer essas reflexões aí. Será que teria alguma coisa a ver essa mutação com esse cara aqui? Talvez ela tenha conseguido acoplar ao seu RNA esse carinha aqui? Não sei, não dá para a gente alegar nada. Então tudo ainda é especulação, é observação e é pelo menos é só pensamento, um pensamento que eu estou tendo, que eu tive, um pensamento um pouco clínico, tentando raciocinar do que poderia estar acontecendo. Depois que eu li essa informação aqui, tá bom? Outro detalhe interessante que eu queria falar para vocês aí. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar do surto que a gente está tendo agora da síndrome de mão, pé e boca, tá certo? Que é uma síndrome que acontece devido à infecção por um vírus conhecido como Coxsackie A16, tá certo? Que é um vírus que tem como seu material genético o RNA SS, ou, que a gente acabou de falar ali atrás, fita simples. Tá certo? E onde eu quero chegar com isso? Se ele é fita simples, então, quando ele entra na nossa célula para se replicar, ele dispõe da mesma via de estimulação da cascata imunológica intracelular, que é a ativação dos Toll-like receptors 7 e 8. Tá bom, pessoal? E aí eu formaria os interferons estimulariam os TCD8 e os TCD8 vinham para destruir as células. Tá bom? O que acontece? Imaginem se, talvez, por um acaso, os imunizantes de mães que estão amamentando estivessem passando esse M5C de mãe para filho. E o filho estivesse desenvolvendo esse M5C aqui no seu sistema lá e bloqueando esses Toll-like receptors. Isso faria com que esse vírus conseguisse aumentar a sua carga viral, conseguisse se replicar. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. É apenas uma suposição. Não estou aqui para afirmar nada. Estou apenas supondo o que poderia estar acontecendo para tentar explicar uma possível causa dessa síndrome. Claro que vírus a gente sempre vê aí que eles sempre têm altos e baixos, tem picos e às vezes a gente tem uma alta, às vezes a gente tem uma queda, mas é só para que vocês entendam mais ou menos aí. E assim, eu só estou deixando esse vídeo para que vocês tomem as suas próprias conclusões, tá certo? Lembrando que eu não sou contra vacinação, sou totalmente a favor, sou contra passaporte sanitário, sim, isso eu sou contra, né? Não sei nem se vão derrubar meu vídeo por causa disso, porque a gente viu que imunizado ou não você pode pegar e transmitir, tá legal, pessoal? Então, fica a reflexão, estudem um pouco mais sobre o tema, se aprofundem um pouco mais, se interessem um pouco mais sobre o tema, e não saiam apenas repetindo o que muitas mídias aí ficam falando e botando medo em vocês. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é manter a nossa mente forte, a nossa mente blindada, porque a mente estando blindada já é um excelente meio de aumentar a nossa imunidade. Por quê? A mente blindada não gera estresse, não gera medo, não gera ansiedade. Isso não estimula a liberação de cortisol. Cortisol ele é um potente anti-inflamatório, mas ele é um potente depressor do sistema imunológico. Então, se a gente tem medo, está ansioso, fica estressado, a gente aumenta a cortisol, diminui a nossa imunidade. Então, vamos começar a ser mais confiantes e melhorar a nossa autoestima, vamos ser um pouco mais forte, vamos blindar mais a nossa mente e tocar melhor a nossa vida aí. Pratiquem exercício, se alimentem bem. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho com esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Eu não sei se ficou claro para vocês aí.
E é isso. Se gostarem, deixem seu joinha. Se não gostarem, também pode dar um dislike aí, não tem problema. Respeito a opinião de cada um, tá bom, pessoal? É uma coisa muito nova, muito inespecífica ainda. Daqui a alguns anos que a gente vai saber realmente tudo o que está acontecendo hoje. Mas é isso, eu estou aqui só tentando passar um pouquinho de informação extra para vocês de uma forma um pouco mais simplificada, sem tentar aprofundar tanto nas questões imunológicas, fisiopatológicas e tudo mais. Valeu? Então é isso, nos vemos na próxima. Valeu, galera!